Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Vão ter a sua companhia, mais um encontro de adoração, mais um encontro de reflexão bíblica. Deus seja louvado na sua vida, graças a Deus por esse dia que Ele reservou para nós. Semana passada nós meditamos e falamos sobre a vida eterna, sobre o lar celestial e a certeza da esperança que devemos ter no coração, na alma, de que o Senhor reserva para nós o melhor no porvir. Hoje eu quero meditar com vocês e falar das verdades espirituais, ferramentas que Deus colocou à nossa disposição, que nos colocam no caminho de uma vida de intimidade com Jesus. E eu quero usar as palavras do próprio Jesus, no escrito do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, para começar aqui. O Senhor Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmo que testificam de mim. Quem quer viver uma vida de intimidade com Cristo, colocando os pés no caminho que nos leva na direção dos céus, é alguém que precisa examinar as Escrituras, olhar para a Bíblia como um livro de revelação de Deus, que coloca no nosso coração o querer e a vontade do nosso Pai Celeste, que faz com que pensemos nas coisas deste mundo, como Deus pensa, e olhemos para as realidades das circunstâncias do nosso viver aqui terreno, da maneira como Deus o vê, para que possamos, aqui na terra, crescer na intimidade com Cristo, fazendo entre os homens a vontade do nosso Pai que está nos céus. Ninguém pode fazer a vontade de Deus se não conhece a vontade de Deus. Ninguém pode colocar o pé no caminho que conduz aos céus, no caminho que promove a vida eterna, se ele não tiver o conhecimento de Jesus. Por isso que Jesus fala, é importante, é primordial, que você exercite a oportunidade e o privilégio de examinar as Escrituras Sagradas, de conhecer a Bíblia, conhecer o revelar do Senhor pela sua palavra, porque a Bíblia é formada por livros inspirados por Deus, 66 livros de Gênesis a Apocalipse, onde Deus vai se revelando ao homem, e revelando ao homem o seu propósito de salvá-lo, e revelando ao homem o seu desejo de prepará-lo para levá-lo para viver a vida eterna com ele nos céus, onde ele reserva uma vida de gozo e paz para todo aquele que nele crê. Essa palavra de Cristo não é uma palavra que nos dê a liberdade de examinar se quisermos ou não. É uma palavra que vem no imperativo, é uma ordem, é uma determinação do nosso Mestre, é uma determinação que Cristo traz aos seus discípulos, quando Ele está explicando sobre a sua própria missão, em salvar o perdido, em dar a vida em resgate por muitos. Ele está dizendo, você quer conhecer todo o plano de salvação, todo o bom propósito da maravilhosa graça de Deus que se revela em mim, no amor que eu demonstro, na vida que eu dou, no sangue que eu vou verter, no preço que eu vou pagar em favor dos seus pecados. Examine as Escrituras e essas verdades vão ser reveladas para você. Você quer saber quem eu sou de verdade? Se eu sou apenas o Nazareno, o filho de José e Maria, se eu sou apenas o homem de belos discursos ou de bom exemplo de vida, ou se eu sou o Filho de Deus, o varão perfeito, aquele que veio salvar o perdido, examine as Escrituras, porque você vai perceber que é nela que eu sou revelado como o caminho da verdade e da vida. Então, o Senhor Jesus traz num imperativo, numa ordem, para mim, para você, para os discípulos, para todos aqueles que são feitos servos e servas do Senhor, filhos e filhas do Pai Celeste, a oportunidade, o privilégio, mas também a ordem
de nos debruçarmos junto às Escrituras para conhecê-la, de maneira que conhecemos aquele que nela é revelado, o próprio Jesus, o enviado de Deus para salvar o mundo dos seus pecados. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Não há outro livro que possa nos instruir, nos ensinar com a verdade, com a sabedoria, com o poder, com a eficácia que a Bíblia revela e ensina e instrui, com respeito o que fazer para se herdar a vida eterna. Nós lembramos de pessoas que procuraram Jesus para descobrir essa verdade. O jovem rico que queria participar do reino de Deus, queria herdar a vida eterna e perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer? Ele vai dizer: conheci as Escrituras, e ele vai dizer: eu conheço os mandamentos. E quem sabe pôde dizer dos mandamentos. Os 10 mandamentos, as leis dadas por Deus a Moisés. E Jesus dissestes bem, é importante conhecer o mandamento, mas há mais na Bíblia, há mais na palavra que nos é revelado, e que demonstra que de fato estamos com o nosso coração aonde temos que estar, da vontade de Deus, no querer de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue. Conhecer os mandamentos não é conhecer tudo aquilo que a Bíblia diz com respeito a Jesus, mas aquele que segue a Jesus, que anda com Jesus, que caminha com Jesus, como os discípulos estavam caminhando, esse vai conhecendo a Jesus e vai crescendo na intimidade com Cristo e vai entrando nesse caminho de verdade, de vida que conduz aos céus, que nos dá a possibilidade de herdar a vida eterna. Jesus disse a Nicodemos: se queres herdar a vida eterna, importa-vos nascer de novo, e fala do novo nascimento, o nascer do Espírito, porque aquele que nasce da carne, ele nasce e caminha para a sua morte, mas aquele que nasce pela ação do Espírito, que o faz compreender a graça de Deus que em Cristo se manifesta, e percebe e entende que Jesus de fato não é apenas um grande personagem da história, mas ele é o Salvador do mundo, o enviado de Deus, o Messias prometido pelo Senhor, porque as Escrituras assim o revelam, conforme os profetas anunciaram, e conforme os evangelhos vão identificando que na vida, no ministério, na morte e na ressurreição de Cristo se cumpre as Escrituras. Porque ele não é apenas um personagem da história, ele é o Filho de Deus encarnado, o Emanuel, que nasceu da Virgem, que veio da raiz de Davi, que foi moído em razão das nossas iniquidades, e que em razão do seu castigo, Deus estava estabelecendo paz entre ele e os homens. Conhecer Jesus, saber quem Ele é, o que Ele fez por nós, somente por meio das Escrituras. Jesus disse: examinai, investir o seu tempo, dedicai a sua vida, o seu coração, no aprendizado da palavra de Deus, no revelar do Senhor, que vai manifestando aos homens o seu propósito, a sua graça, o seu amor, o seu poder. A Bíblia é sagrada. Não há crente que possa sobreviver dentro do propósito de Deus, cumprindo a sua missão, de dar glória ao nome de Deus, de servir a igreja, que não se debruce diante das Escrituras para entender o caminho que Deus aponta, a vontade que Deus estabelece, para que tenha uma leitura sábia das coisas, da vida, das circunstâncias, para viver exatamente dentro daquela que é a vontade e o propósito de Deus, e viver com sabedoria, e viver fazendo com que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. O crente que quer se aproximar de Jesus, ele tem que se aproximar das Escrituras,
elas testificam dele, elas nos mostram quem ele é, elas nos mostram o que ele fez, elas nos mostram e nos revelam o valor dos seus feitos, a eficácia do seu amor manifesto no Calvário. Uma outra verdade espiritual que deve acompanhar a nossa vida, meu irmão, além do conhecimento da Bíblia, do examinar das Escrituras, é a prática de uma vida de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar, colocando a nossa vida, o nosso coração diante de Deus, nos levando diante da presença do Pai Celeste, para que possamos nos submeter à vontade de Deus e buscar da vontade de Deus para a nossa vida, para os planos que temos, para os projetos que idealizamos, para as lutas que enfrentamos, para as incertezas que vivemos. Há um propósito de Deus que todo o nosso tempo e todo o tempo da nossa vida seja vivido na confiança nossa no Senhor, na busca pela vontade do nosso Deus, na confiança de que o Senhor é aquele que vai nos apontar um bom caminho, que vai trazer o suprir da nossa necessidade, que vai alentar o nosso coração no momento da necessidade, que vai nos dar companhia e refúgio no tempo das nossas lutas, nos aproximar de Deus, colocando diante de Deus a nossa vida e buscando do querer do Senhor para o nosso viver. Às vezes o nosso tempo de oração vai ser um tempo de silêncio dos nossos lábios e do abrir da nossa alma, do falar do nosso coração. Vai ser o momento, quem sabe, em que não vamos apenas dizer o que queremos, mas vamos aguçar os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem a nos dizer, na instrução que Ele pode trazer ao nosso coração, para que possamos fazer a escolha certa diante das decisões da vida. Intimidade com Deus se busca em tempo que se dedica em oração, às vezes aqui na igreja, na companhia de irmãos, de toda uma comunidade cristã, às vezes na companhia de 2 ou 3, onde 2 ou 3 se reunir, Deus estará ali no meio deles, às vezes sozinho, no nosso quarto, quando fechamos a porta, quando buscamos ao Pai em secreto, Ele que nos vê, diz a Bíblia, que Ele nos vê em secreto, nos recompensará. Como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, buscando comunhão com Deus, e foi protegido por Deus, e foi conduzido por Deus, numa terra que não era a sua terra, junto a um povo que não era o seu povo, mas nem por isso deixou de ser abençoado, e nem deixou de ser abençoador, pela busca por Deus, pela prática de uma vida de oração. Se o próprio Jesus, o nosso mestre, fez questão de ensinar os discípulos a oração, como devias orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Se o Senhor Jesus toma um tempo do seu ministério para ensinar os discípulos como orar, é porque Ele sabe da importância do ser humano se colocar diante de Deus e buscar a presença de Deus e buscar das bênçãos de Deus para a sua vida. E nessa comunhão e nessa intimidade com Deus, se aproximar, se achegar à vontade boa e perfeita do nosso Pai. Uma das preciosas ferramentas que promove intimidade com Deus, intimidade com Cristo, é o tempo que nós reservamos para buscá-lo em oração. Jesus, que era o Filho de Deus, que tinha intimidade com o Pai, a ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Ele se colocou tantas vezes no seu ministério em oração. Se retirou por períodos longos, como o tempo do jejum, da oração de 40 dias, de 40 noites no deserto, antes de ser tentado pelo diabo e dar início ao seu ministério junto aos homens. Ele buscou o Pai. Buscou o Pai Celeste, orou em favor dos pecadores. Buscou, intercedeu em favor dos seus discípulos na oração sacerdotal,
que nos é revelada em João 17. Se retirou algumas vezes para os montes para orar com os discípulos, ou ainda sozinho, numa vida de intimidade com o Pai Celeste. Se ele, que podia dizer, eu e o Pai somos um, via essa necessidade, quanto mais eu e você, em razão dos nossos pecados, que tantas vezes surgem como muros de separação entre nós e o nosso Deus, precisamos orar. Jesus disse, vigiai e orai. O espírito, na verdade, pode até estar pronto, mas a carne é fraca. E o diabo, o vosso adversário, anda também ao derredor, procurando um tempo oportuno para os devorar. A comunhão com Deus vai nos colocar no caminho certo. Vai nos dar a sensibilidade para perceber o que Deus quer. Vai nos dar a sensibilidade, capacidade de identificar as artimanhas do inimigo, que quer nos prender, que quer nos destruir, que quer nos jogar na lona, que quer desacreditar o nosso nome, a nossa fé, a nossa palavra. Não existe crente que consiga servir ao Senhor com a sua eficácia, sem o conhecimento da Escritura e sem a prática de uma vida de oração. Quando nós não buscamos ao Senhor, nós deixamos de conhecer o Senhor e o seu querer. Quando não nos colocamos diante da sua presença, e derramamos diante dele o nosso coração, e confiamos a ele os nossos planos, os nossos projetos, os nossos anseios, os nossos temores, os nossos pecados, as nossas limitações, o nosso orgulho, a nossa soberba. Enquanto nós não nos prostramos genuflexos, ajoelhados diante de Deus, para clamar, tem compaixão de nós e ajuda, pode ser que o socorro do Senhor não venha para nós, que os céus não se abram para nós, que as bênçãos não sejam derramadas sobre a nossa vida. Há muitas bênçãos de Deus, que chamamos de bênçãos especiais, reservadas para aqueles que buscam a intimidade com Cristo, no conhecimento da Escritura e numa vida de oração dedicada. Uma terceira ferramenta, irmãos, que nós devemos usar, são ferramentas espirituais, verdades espirituais, que nos amparam e que fomentam e que promovem intimidade nossa com o Senhor, é a comunhão dos santos, o congraçamento solene da igreja. Não dá para ser brasa viva fora do braseiro. Não dá para nos manter aquecidos, para nos manter crescendo e desenvolvendo a nossa salvação, sem vivermos a graça da comunhão dos santos, de ver no nosso irmão um dos membros do corpo de Cristo conosco, e de saber que aquilo que eu não posso fazer, a função que eu não tenho, o dom que eu não recebi, Ele tem para me ajudar, para me completar, para me socorrer, para me aperfeiçoar, para me manter às vezes de pé, sabendo que Ele está comigo e eu com Ele, e bem ajustados no corpo, como membros uns dos outros, tendo por cabeça, por comando o próprio Jesus, nosso Senhor, podemos cumprir os nossos dons, exercendo as nossas funções, o nosso trabalho na seara do bom mestre. Não dá para ser crente sem igreja, sem o corpo vivo de Cristo, o organismo vivo de Cristo, porque o Senhor Jesus disse, é melhor serem dois do que um, porque se um está desanimado, o outro anima, se um está sem esperança, o outro lhe envolve com palavras, com lembranças, com o contar dos feitos de Deus que renova a sua esperança. Se um está doente, o outro cuida, se um está fraco, o outro levanta, se um está frio, o outro aquece, se um caiu, há alguém para estender a mão, se há necessidade de um desabafo, há também um ouvido atento. Então, igreja
que significa comunhão dos santos, ajuntamento dos discípulos, dos servos, das servas, dos filhos, das filhas do Senhor, precisa existir na minha vida. Eu não consigo ser crente, ser igreja, sozinho. Por isso que a igreja é comparada ao corpo humano. Não existe um corpo formado de um membro só. Se você ver algum dia uma mão estendida no chão, você não vai dizer, eu encontrei um corpo no chão, você vai dizer, encontrei uma mão. Se alguém arrancar, às vezes, um olho de alguém, você não vai dizer que tirou dele todo o seu corpo. Vai dizer que ele perdeu um olho. Porque o corpo é formado de muitos membros. E a igreja é formada de muitas pessoas. E há uma diversidade de pessoas, porque há uma diversidade de dons, uma diversidade de tarefas, uma diversidade de ações, de propósitos de Deus, que conta com a minha vida, com o meu dom, com o meu trabalho, com o meu serviço, mas que traz para me complementar aquilo que eu não tenho na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. E a Bíblia vai dizer, e o apóstolo Paulo vai dizer, de que a uns Deus concede o dom da profecia, a outros da intercessão, a outros da adoração, mas é o mesmo Espírito atuando com o mesmo poder e graça na vida de todos aqueles que são chamados para o serviço de Cristo, através da sua igreja. Então essa é a terceira verdade espiritual que gera comunhão nossa com o Senhor nosso Deus. Porque como membros do corpo temos o comando, como cabeça, como cérebro, o próprio Jesus, nos instruindo como fazer, nos usando no devido tempo para determinada ação. Ele dá o comando, nós nos dispomos, nós nos preparamos para que possamos fazer bem aquilo que Ele confia a nossa mão para ser feito. E quando no corpo, um membro vai mal, todo o corpo padece. Quando um membro é honrado, por mais insignificante que pareça, todo o corpo é honrado. E todos são, de igual forma, importantes aos olhos de Deus, porque foi Deus que os estabeleceu. Cada um no seu lugar, cada um com a sua função. E se eu cumpro aquilo que o Senhor espera de mim, e se eu realizo o propósito que Ele confiou à minha mão para realizar, eu estou sendo obediente dentro da vontade de Deus, estou glorificando o nome de Deus, e estou servindo a Deus com excelência. Não importa se eu não estou fazendo uma função que apareça muito. Às vezes eu sou aquele que trabalha no bastidor, para que as coisas funcionem e andem como precisa andar. E Deus sabe que esse membro é mais honrado até às vezes, e muitas das vezes, do que aquele que está na linha de frente, aparecendo tantas vezes nas ações que a igreja tem feito. Então é importante você saber, não é bom que você não participe do ajuntamento solene, do congregar dos irmãos, do momento de adoração comunitária, do momento do partilhar da vida, do ter em comum, de chorar com os que choram, do se alegrar com os que se alegram, porque a Bíblia está recheada para mostrar para mim e para você exemplos e instruções que me levem a pensar da importância de se viver junto ao corpo de Cristo. Do quanto isso me abençoa. O salmista no Salmo 133 chega a dizer para mim e para você, é ali onde a comunhão fraterna existe, onde a comunhão fraterna é exercida como algo bom, como algo agradável, como é bom viverem unidos os irmãos, é aí, nesse ambiente de congraçamento, de ter em comum, que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Deus se agrada, Deus abençoa o ajuntamento solene do seu povo, quando eles se reúnem para adorá-lo, para ouvir a sua palavra, para compartilhar dom, para contar dos feitos de Deus, para compartilhar a vida, para socorrer uns aos outros, para animar uns aos outros. Não existe crente sozinho, porque senão nós não seríamos um corpo, seríamos um membro isolado. Mas nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos organismo vivo. Nós somos chamados por Deus, ligados uns aos outros, pela mesma fé, pelo mesmo bom propósito,
pelo agir do mesmo Espírito, pela ação do mesmo Deus, pela mesma graça que fez de nós filhos do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quer crescer numa vida de intimidade com o Senhor, há para você essa ordenança de Cristo. Examine as Escrituras, invista o seu tempo conhecendo do que Deus tem a te revelar na sua palavra. Tenha uma vida, ou tenha na sua vida, uma prática de oração constante, diária. Reserve um momento para buscar o Senhor. Busque sozinho, busque com alguém, busque com a igreja toda, busque na montanha, busque na sua casa, busque dentro do seu quarto. Orai sem cessar, busque todo dia, o dia todo, em todas as circunstâncias. Vá orando, rogando o cuidado de Deus, o aplanar das veredas, pela mão do Senhor, em favor da sua vida, do país, da sua casa, em favor daquele irmão que tem lutado nas suas aflições, na sua enfermidade, na sua dificuldade financeira. O nosso Deus há de ouvir nos céus, e há de abrir as janelas e derramar a bênção sem medidas. Não deixe de praticar a oração, se você quer vida de intimidade com Deus. Não deixe de vir à igreja, não deixe de gozar da comunhão dos santos, não deixe de exercer o seu dom, de cumprir o trabalho que o Senhor confia a sua mão para fazer. Todos nós que somos chamados, recebemos de Deus um dom, um serviço, um talento. Não podemos enterrar esse talento. Recebemos de Deus o propósito de, como membro, cumprirmos a nossa função no corpo. E se eu não a exerço bem, o corpo vai padecer. Mas se você cumpre e me abençoa no seu serviço, na sua presença, na sua participação, no seu envolvimento junto às atividades do reino de Deus e da igreja, eu sou edificado através da sua vida. Não dá para viver como membro de Deus, como pertencente da família da fé, fora da família, fora do corpo. Não dá para ser cristão só de casa. É preciso ser cristão de igreja, de convívio com o outro. No confessar, às vezes, das nossas falhas uns aos outros. No reconhecer dos nossos erros. No pedir perdão e compaixão. Mas caminhar juntos, sabendo que, como uma só família de fé, o Senhor é aquele que vai abençoar o trabalho das nossas mãos. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você, que quer e que deseja uma vida de intimidade com Jesus. Examinai as Escrituras, orai sem cessar, e partilhar vida de comunidade, da comunhão dos santos, como igreja e como povo do Senhor. Quero orar pela sua vida, pela minha, pela igreja de Cristo, pela nossa igreja em São José dos Campos, pela igreja do Senhor que o serve em tantos lugares, que Deus levante cada vez mais pessoas, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, casados, solteiros, que busquem vida de intimidade com Jesus, que jamais se esqueçam de examinar as Escrituras, que jamais abandone a vida de oração, a prática da oração no seu viver, e que tenham no coração a alegria de estarem reunidos com os irmãos, para que as janelas do céu se abram, e Deus derrame a sua bênção e vida para sempre. Pai Celestial, nós te louvamos por esse tempo de reflexão bíblica. Quando percebemos, ó Pai, as ferramentas espirituais que o Senhor mesmo produziu, que colocou ao nosso alcance, para promover a nossa intimidade num andar, num viver com o Senhor Jesus. Que não cessemos de olhar para a Tua palavra e de estudá-la, de nos prostrar diante da Tua presença, dobrando os nossos joelhos e clamando ao Senhor pela nossa vida. E que jamais, ó Pai, venhamos
a deixar de andar com a comunhão dos santos, com a companhia de servos bons e fiéis, de servas boas e diligentes. Que o nosso coração ame a sua igreja, ame a sua palavra e se prostre diante do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que vai trazer sobre nós toda a sorte de bênçãos. Olhe pelos nossos irmãos, pelas lutas que atravessam, pelo socorro que precisam receber do Senhor. Leve a cada vida a tua bondade, a tua graça. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui, de olharmos para a palavra de Deus, de buscarmos o Senhor, de partilharmos aquele pouquinho do muito que Deus nos tem dado, porque é esse momento e momentos como esse que podem promover a sua intimidade com Cristo, para que você cresça na sua salvação, na sua fé, no seu viver, de maneira a glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que a noite seja de paz, de alegria, que o Senhor seja gracioso para convosco e vos abençoe.